Você já teve aquela percepção que você descansa, mas você continua cansado? Que você tá parado, não tá fazendo nada, mas o seu estado interno tá super acelerado. Você tira férias, mas você ainda continua exausto. Então o cansaço ele deixou de ser a reação de um esforço, virou um estado de ser. E o acúmulo desses cansaços faz você ficar extremamente esgotado, te trazendo diversos prejuízos para sua vida. Oi, oi! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Espero que você esteja cada dia melhor. Hoje eu vou falar sobre aquela sensação que hoje em dia é muito comum de se ver, infelizmente, do cansaço. Você está sempre cansado, você está sempre exausto. E existem diferentes caminhos que podem te levar a essa sensação, a esse estado de ser. E eu vou explicar cada um desses pontos aqui no vídeo, além de mostrar caminhos de solução. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui. Compartilha esse vídeo para mais pessoas, porque independente de aparentar, as pessoas aparentarem estar bem, às vezes elas estão exaustas por dentro. E claro, se inscreva aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que os vídeos, pelo menos nesse momento presente, eles estão sendo liberados segunda, quarta e sexta, meio-dia. Então, bora lá. Esse vídeo ele se correlaciona com alguns vídeos que eu fiz na semana passada sobre rotina. Eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem depois. O nosso cérebro, o nosso sistema em si, ele é adaptativo. Por exemplo, eu moro aqui no Brasil, que é um país tropical, é um país predominantemente quente. Se eu vou para a Rússia, por exemplo, que é extremamente frio, além da cultura ser diferente, as pessoas serem diferentes, o idioma ser diferente, o seu corpo, de uma certa forma, ele vai precisar se adaptar. E esse processo adaptativo gasta muito mais energia do que se você tivesse um esforço contínuo, persistente e rotineiro. Então, esse estresse contínuo que o seu corpo passa mantém o seu sistema nervoso ativado o tempo inteiro em modo de vigilância. E um adendo aqui que é importante ressaltar, que existe o sistema simpático no nosso corpo e o sistema parasimpático. O sistema simpático ele é responsável pela luta e pela fuga. O seu corpo, ele já entra em alerta. E aí o que acontece? O seu sistema, ele libera alguns neurotransmissores, como adrenalina, noradrenalina, cortisol, e todas essas liberações químicas deixam o seu corpo hiperativado, porque ele precisa estar atento. Isso aumenta a sua frequência cardíaca, dilata os seus brônquios, dilata a sua pupila, ele vai inibir a sua digestão e libera a glicose pelo fígado. E tem o sistema parasimpático, que é responsável pelo repouso, pela nossa digestão, é quando a gente está relaxado o suficiente para que o seu organismo possa depositar atenção e energia em órgãos vitais do seu corpo. Então, basicamente é isso, existem esses dois sistemas. E quando você tem uma liberação excessiva de cortisol, que é o hormônio de estresse no seu organismo, você sempre vai se sentir cansado, sempre. Tudo é estressante, tudo é cansativo, tudo te deixa fora de si porque você está num estado já emergente, de alerta. Por mais que você coma bem, por mais que você tome a quantidade de água correta, é o que eu falei, existem diferentes tipos de cansaço. E se você não cuida desses diferentes tipos de cansaço, em algum ponto você pode decair e aquilo que está decaído, que está baixo, pode levar as outras partes que estão relativamente positivas diminuírem também. Descansar sem regular o seu sistema nervoso não vai gerar uma recuperação total. Você sempre vai se sentir cansado. Isso que é descansar cansado. Seu corpo está parado, mas sua mente está super acelerada. O que nos lembra do transtorno de ansiedade. Muitas pessoas hoje são ansiosas. E isso está muito relacionado com cansaço psicológico e com desgaste e cansaço também social. Ou seja, você precisa ficar sustentando personagens sociais, cansaços de decisões que não são autênticas suas, esse conflito interno, essa confusão de não saber o que você faz, e aí você procrastina, e a procrastinação ela não te cansa. O que te cansa é aquilo que você deixa de fazer, então fica um acúmulo de pendência, é um peso invisível que você vai carregando nas suas costas. Pois então a ansiedade, ela é um gasto energético sem um movimento real. E o ambiente, ele também nos gera muita fadiga. Essa cultura da produtividade constante, a gente se compara com vidas irreais, porque no Instagram a gente só mostra o palco, mas e os bastidores? Filtra! Isso é muito importante. Filtra o que eu tô falando, filtra tudo que você vê nas redes sociais. Existe um ponto muito importante que a gente precisa aprender a ter, que são os processos de transição. Você precisa, de alguma forma, aprender a gerar a transição de trabalho, de descanso e de vida pessoal. Agora, eu estou tomando meu café da manhã com a minha família. Eu não vou pegar no celular para responder cliente, porque eu não estou trabalhando agora. Eu estou vivendo a minha vida pessoal. E isso é uma lei divina interna. Você precisa ser seu próprio mestre. Assim, agora eu estou descansando. O meu vício quer me levar a pegar no celular, mas não, eu vou ler um livro ou eu vou meditar. Eu vou fazer aquilo que vai ser melhor para mim.
Então é você pegar essa sua criança mimada, que não tá no lugar dela, e colocar ela no lugarzinho dela e falar assim, ó, agora não. Porque você tem que ser o adulto da sua própria vida. Inclusive, um ponto importante é o sono. Quando nós pensamos em cansaço, nós associamos direto ao sono. Ah, essa pessoa, ela está cansada porque ela não dormiu. Mas o cansaço crônico, o estilo de vida cansativo, não é solucionado pelo sono. Mas o sono, ele é um tema importantíssimo para nossa saúde integral. Dormir em horários diferentes todos os dias não é bom, porque isso desregula o nosso relógio biológico interno. Gente, eu já tive cada experiência de, às vezes, esquecer o alarme, e aí eu acordei e falei, gente, esqueci o alarme, mas eu acordei 5 em ponto, sem brincadeira, eu não tô zoando aqui com vocês. Nosso corpo, ele é inteligente, você não pode subestimar ele. Então, quando você entra numa programação sistêmica, coletiva, hoje é dia de, hoje é dia disso, agora é hora disso, será que é mesmo? Quem disse? Meu corpo? Não. Quem disse foi o externo. A exposição à luz artificial confunde o nosso cérebro. Você ficar sem luz, por exemplo, você vai dormir umas 8 horas da noite. Fica tanta luz que o seu cérebro não está entendendo. Ué, mas não é noite? Eu já não vivi o dia inteiro? Como que tem tanta luz aqui? Ele fica nesse hiperestímulo. Então você precisa aprender a apagar as luzes durante a noite, ou deixar a luz baixa. Eu adoro deixar a luz indireta, sabe? Desligar as telas pelo menos 1 hora a 2 antes de você dormir. E a sua qualidade de sono, ela depende do seu ritmo e não em sua duração. O seu cérebro, como eu disse, ele gasta muito mais energia tentando se adaptar a processos diferentes todos os dias do que se você tivesse que acordar 5 horas da manhã todo dia. Eu acordo 5 horas da manhã. Muita gente fala, meu Deus, você acorda muito cedo. Cedo por quê? Se eu durmo todos os dias no mesmo horário e acordo no mesmo horário, eu durmo as quantidades de horas que eu sei que meu corpo precisa, por que 5 da manhã se torna muito cedo? Isso é relativo. E lembre-se que dormir muito também pode gerar fadiga se o seu sistema estiver desorganizado. O seu sono, ele é importante. A higiene do sono é extremamente importante. Você começa o seu dia não quando você acorda, mas quando você vai dormir. Porque se você não dorme, o seu dia não começa. Por exemplo, tem horários da madrugada que, se você não tiver num sono profundo, não existe a higiene, a manutenção de um órgão vital no seu corpo. Ou seja, a longo prazo, a falta de sono e a falta de dormir na hora certa faz com que o seu organismo, os seus órgãos, eles entrem em processo de exaustão. Pois então, voltando para esse ponto da ansiedade, que inclusive é uma psicopatologia extremamente comum nos dias de hoje, que vão agravando cada dia que se passa, e se você não cuida disso, ela vai também ancorando outras psicopatologias para o seu corpo, para a sua vida. O que é psicopatologia? São doenças e transtornos e problemas vindos da mente. E a ansiedade, ela mantém o seu sistema nervoso em vigilância constante. Então o corpo ele libera energia para um perigo que não se resolve, porque tecnicamente esse perigo não existe aqui na vida real, é interno. Aí a sua mente ela trabalha para antecipar cenários possíveis do que poderia acontecer, e isso impede um relaxamento real, mesmo que você esteja sentado na cadeira com a perna para cima, de boa. Então esse sistema nervoso simpático ele está constantemente ativado, liberado em tempo prolongado. E aí você começa a sentir tensão muscular, o seu coração começa a acelerar muito, a sua pupila dilata, você tem um desgaste energético muito grande. O seu sono, ele é superficial, ele não é restaurador, porque você acorda muito de noite, você dorme pensando, você acorda pensando. Então essa ansiedade, ela suga a sua energia vital. E você sempre se sente o quê? Ah, tô cansado. Às vezes você não tem ansiedade, não tem problemas de transição do seu trabalho para sua família, mas a parte física, ela é totalmente desregulada. É um tipo de cansaço. É um cansaço que é mais fácil de resolver do que um cansaço psicológico, mental, estilo de vida, porque você precisa comer melhor, você precisa tomar vitaminas, você precisa suplementar, você precisa tomar água, precisa fazer exercício físico. Então, às vezes, o seu processo é físico. Às vezes, o seu processo é um transtorno de ansiedade. Às vezes, é um trabalho muito excessivo que pode gerar um burnout, quando você trabalha muito sem propósito. Eu testei isso na minha vida prática. Quando eu estava fazendo pouca coisa, quando eu estava desalinhada do meu propósito, quando eu tive aquele momento de perda, sabe? Que às vezes a gente tropeça, eu fazia bem menos coisas do que eu fazia antes e acordava cansada, vivia cansada, sempre era um cansaço, tudo era um cansaço. Mas não faz sentido, né? Se eu não estou fazendo tantas coisas ao longo do meu dia, como eu posso estar tão cansada? Por isso que as pessoas que têm depressão e outros transtornos, elas têm um ar sempre de cansado. Não porque elas estão fazendo demais, mas porque elas estão sem propósito de vida. Aí começa a pontinha da depressão.
que vem também do transtorno da ansiedade. São coisas que você vai desenvolvendo a partir do seu estilo de vida. Aí você fica, deve ser normal, eu tô muito cansado, eu tô meio triste que eu tô meio cansado. Aí vai, aquela tristeza vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, você vai se colapsando e depois você se vê ali numa depressão. Então teve momentos da minha vida que eu trabalhei bastante, fiz muita coisa e tava super bem, porque eu sabia o porquê eu tava fazendo. Tem vigor, tem vitalidade. Lógico que todo mundo tem as suas tendências, mas o estilo de vida, o ambiente, muita coisa entra em pauta ali quando você vai diagnosticar uma pessoa. Então, além de todos esses cansaços que eu falei pra você, sobre o cansaço físico por você não se alimentar bem, não ter um estilo de vida saudável, ou um estilo de vida que é muito acelerado, que é muito ansioso, vai gerando ansiedade, talvez uma depressão, ou a questão emocional que está toda desregulada, ou psicológica, enfim, diversos cansaços. Também tem um cansaço espiritual, o desgaste espiritual. O cansaço, ele vai nascendo entre o cansaço interno e o cansaço social. E existe uma diferença entre o tempo mecânico e o tempo da consciência, o tempo natural, que inclusive é algo que eu sempre coloquei em pauta dentro dos estudos da lei do tempo, porque basicamente existe um tempo artificial, mecanizado, atrasado constantemente, linear, onde a gente acha que o tempo é uma linha reta e na verdade ele é radial, tudo parte do agora. E quando você não tem essa percepção do que é tempo, o que o tempo causa na sua mente e o quanto utilizar uma base de tempo desarmônica pode ser prejudicial, você acha que seguir um calendário, você acha que seguir as normas, os horários dos feriados, enfim, entrar nesse estado é positivo. Você não vai se alienar, tipo assim, vou me enfiar no meio do mato e eu não uso mais calendário, eu não uso mais relógio, porque isso está me adoecendo. Tenha sabedoria. Não seja extremista. E esse tempo mecânico, esse tempo artificial, ele vai deixando a nossa mente artificial, mecanizada, acelerada. O tempo mecanizado ele é diferente do tempo da consciência. Você tem consciência de quem é você, do seu tempo natural, do seu ritmo, do seu processo. Então, quando a vida ela perde esse significado, tudo se dissipa, tudo fica muito aleatório. Então, o ser humano ele precisa de propósito para regenerar a energia. Gente, presta atenção nisso. E o propósito ele faz com que o seu corpo ele se sinta muito mais vivo, e isso é muito louco, né? Porque vai além da biologia, vai além da química. Mas com certeza tem a ver com a química do seu corpo, porque os neurotransmissores e tudo que é liberado quando você tem satisfação daquilo que você faz é muito grande, isso revitaliza. Pessoas que aparentam ser jovens, elas são jovens na alma delas. Isso transparece no corpo físico. É muito louco isso. Porque tem pessoas que eu conheço que têm 56 anos e tem cara, gente, sem brincadeira, de 40 e pouco. Isso mostra não só a idade dela, mas mostra todo o estilo de vida que ela carrega. Tem gente que é jovem, você fala, meu, essa pessoa tem cara de cansado, tem um olhar cansado. Então o vigor, a luz, ela vem de dentro, meu amor. Não adianta você passar uma maquiagem na cara, não vai esconder o seu cansaço, a sua frustração. E não esconda isso pra você mesmo, porque mentir pra si mesmo é a pior coisa que você faz, porque aí você não consegue mudar mesmo a sua realidade. Então, fadiga espiritual é você viver sem coerência, sem propósito, sem essência, sem verdade. Você pode também dizer que é viver sem Deus. Facilmente você vai cansar. Então, o tempo simbólico, que é o significado da vida, tem que estar presente. Você precisa observar seus ciclos. Junto com o tempo prático, onde você organiza as coisas de forma estratégica, e o tempo emocional, que você se permite tratar das suas emoções, sentir o que você está sentindo, mas aprender a largar e soltar a mão do passado que foi e do futuro que ainda não aconteceu. Então, por que quando você tira férias você continua cansado? Claro, vai existir uma redução drástica de estímulos externos e também uma pressão imediata das coisas que você tem que fazer. Porém, em contrapartida, tem várias outras coisas que não deixam de acontecer quando você está viajando. Que é o padrão mental, porque não quer dizer que você vai viajar, que você vai mudar o seu padrão mental, como se fosse um botãozinho de virada de chave, isso não acontece. Seu estilo de vida também não vai mudar. A relação com o tempo, a sua relação com o tempo tá rápido, o tempo tá devagar, o tempo tá gostoso, o tempo não tá. E nem o sentido existencial, sabe? Se você tá apático, se você já tá sem sentido de vida, viajar vai ser até mais cansativo, sabe? Não é aquele cansaço gostoso de você voltar pra casa, porque eu adoro voltar pra casa, eu amo viajar, mas voltar pra casa é maravilhoso. Mas é um cansaço gostoso, sabe? Não é aquela coisa, nossa, a viagem acabou comigo. Não. Quando você começar a perceber
esse tipo de cansaço, liga o alerta e vai pesquisar internamente como estão os seus processos internos, como que estão os seus processos internos. Então eu vou trazer algumas propostas de solução, mas lembrando que a solução, ela demanda pesquisa da sua parte e principalmente autoconhecimento. O que dá certo para os outros, talvez não dê certo inteiramente para você, pode ser parcialmente compatível com o seu organismo. É muito triste uma pessoa que não sabe o que necessita. Você precisa saber como que você funciona. Para a recuperação biológica do seu corpo, você precisa cuidar da sua alimentação, suplementar se necessário, ter as suas vitaminas e os seus hormônios na quantidade certa, tomar a água que você necessita, fazer exercício físico, você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa ter um ritmo de sono constante, mesmo que você vai dormir pouco porque sua rotina é muito corrida, mas você precisa honrar muito as poucas horas de sono que você tem. Exposição à luz natural, sai um pouco das luzes da tela, sai dessa casa fechada e aprender a ter alternância entre pausa e trabalho. Recuperação mental. Muito importante você reduzir estímulos desnecessários e decisões desnecessárias. Aprenda a reduzir e simplificar mais a sua vida. Não fica complicando a sua vida, por favor. Foco monotarefa, que é o quê? Uma tarefa de cada vez. Toma cuidado com essa atenção dividida que não dá certo. E também silêncio orgânico. Aprender a silenciar a sua mente. Aprenda a estar em silêncio. Você não consegue ficar 10 minutos em silêncio, sem fazer um grande nada. Tem alguma coisa de errado. É aprender a pausar, acostumar o seu corpo a ter uma pausa consciente e não uma pausa cheia de hiperestímulos. Recuperação emocional, você precisa ter uma coerência entre o agir e o sentir, então não fica tentando fazer coisas que não fazem sentido para você, que não tem propósito. Encerrar pendências internas. Eu precisava olhar para tal coisa dentro de mim. Vai lá e encerra. Ou você precisa encerrar um relacionamento que não tá legal. Às vezes não é um relacionamento tóxico, mas é uma codependência emocional absurda. Você tá ali por conveniência, a pessoa tá acostumada, dependência emocional. Aí você não sai porque você acha que o outro depende de você e que você tem uma responsabilidade com a vida do outro e que se você fizer isso você é uma pessoa má. E aí você fica sustentando um relacionamento que não é para ser sustentado, não faz você seguir em frente, a pessoa não segue em frente, as novas oportunidades nunca vão chegar até você e se chegar você vai ser tolo o suficiente de não pegar essas oportunidades. Meu trabalho é péssimo, será? E as suas pendências emocionais, como que tá? E fora também, às vezes tem um monte de coisa para você resolver e aquilo vai deixando o seu emocional abalado. E viver em menos conflito interno, esse processo de clareamento mental, sabe? De tirar aquela nuvem, deixar as coisas mais claras, menos confusas, se questionar mais, se perguntar, fazer uma terapia, é ótimo. E a recuperação simbólica, você precisa se reconectar com o seu propósito, seu sentido interno. É o mais importante de tudo que eu falei até agora. Porque se você não tiver sentido interno, você está sustentando uma vida que sim, pode ser um estilo de vida incrível, mas por dentro falta alguma coisa, que é o cerne, é o ponto central. Está muito relacionado também ao espiritual. Calma, respira, pensa, raciocina, seja estratégico. O seu corpo, a sua vida merece isso. Você precisa se amar. Quando você ama, você cuida. Existe uma grande diferença entre amar uma pessoa e você gostar da maneira que ela faz você se sentir. Quando você ama uma pessoa, você quer ver essa pessoa feliz, com você ou longe de você. Quando você gosta da maneira que a pessoa se sente, você tem medo de perder essa pessoa. Porque ela faz você se sentir assim. E se ela não tiver, você não se sente assim. Então você tem medo de perder ela. São pontos, são tópicos de pesquisa, mas é o que eu falei, a solução tá dentro de você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Deixa aqui nos comentários ideias e temas que vocês gostariam que eu falasse aqui no canal. Se inscreve para você não perder nenhum conteúdo que eu for postando por aqui. Compartilha com as pessoas, que eu sei que esse conteúdo vai ser valioso para todo mundo. Deixa o seu like também e eu te espero no nosso próximo vídeo, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo seu tempo e um super beijo. Te espero na próxima. Tchau, tchau.